entre 900 padarias, ser escolhido o melhor pãozinho, uma coisa bem detalhe, né? bem específico. O que tem de especial no pãozinho de vocês? Olha, o nosso pãozinho é o bicampeão, né, de São Paulo, nós conseguimos ganhar no passado e esse. A nossa característica principal, ele é um pão crocante na hora, mas com um miolo muito macio. E o principal, que é o próprio público fala, ele é um pão que muitas pessoas levam, às vezes não para consumir no dia. Às vezes de manhã antes de ir para a escola com as crianças ou os pais ir trabalhar, ele é um pão que se mantém macio. E isso é um grande diferencial do nosso pão, é o que o público todo fala. É, com certeza, porque a gente comprar um pão e no dia seguinte ele já estar murcho ou ele estar duro, ele vai secando com o tempo, né? E esse é o nosso diferencial. O nosso pão, você pega no outro dia, ele está totalmente macio, como se estivesse ido na padaria. Como você colocou muito bem, Joyce, é um grande diferencial, porque em muitas padarias que você vai, você come um pão, ele é crocante, mas se você deixar um ou dois para levar para casa, ele vai perdendo a umidade e ele vai ressecando. E é um pão que depois você já não consegue mais consumir com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. Pegando o gancho no pão, eu estou vendo aqui também que tem uma categoria fermentação natural. Fermentação natural, até falamos aqui em outro programa, outro dia, é algo que tá voltando, Crescendo. né? Cresceu muito, é uma tendência. É. Porque é mais saudável também, Sim. né, Paulo? A fermentação natural, ele segue alguns processos, que é a longa fermentação. Então, no nosso caso da Arizona, nós fazemos o fermento, que a gente chama do levain. A gente faz o nosso à base de massa verde, os nossos pães têm aquele descanso, então ele é um pão mais crocante por fora e com o miolo todo alveolado. Alveolado é o fermento agindo e ele tem aqueles buraquinhos, né, no pão. Isso faz uma digestão muito melhor para a gente e é uma coisa muito mais saudável. E é um pão que dura ainda mais tempo. Esse pão, se você armazenar ele bem na sua casa direitinho, ele te dura 3, 4 dias. A gente até ensina alguns clientes a umedecer ele um pouquinho por cima e coloca no forninho, é como se tivesse ido na padaria. Ele volta toda a crocância, é espetacular. Mais saudável, mais saboroso, só que é mais trabalhoso. Muito. O risco de perder, né, aquela produção, senão, porque exige muito mais cuidado, né? Existe muito mais cuidado porque é uma longa fermentação. Então, é um pão que vai ficar de 24 a 48 horas fermentando para depois ele poder ser assado. Mas esse é o diferencial dele. Como o Paulo bem colocou, ele vai ter acidez nesse pão, ele vai ser mais alveolado. Quando você cortar, você vai ver o miolo dele, ele tem aquelas características de retenção de ar, então ele tem uma aparência muito mais bonita. Ele faz bem para a saúde, porque nesse tempo de crescimento, como não usou um fermento industrial, foi um fermento natural, ele serve para a nossa flora digestiva. Então, ele ajuda toda a digestão, fazendo muito bem a nossa saúde. E essa fermentação natural vocês usam só em alguns pães específicos, o pãozinho francês, ou em todos os pães produzidos na padaria, nos bolos? Nós temos dos dois tipos, mas nós temos uma grande variedade de pão de fermentação natural. Nós devemos ter hoje uns 25 tipos de pães. Então, tem com alecrim, tem com gorgonzola, nós temos muitos tipos de pães lá e o cliente escolhe qual pão. Fica a critério do cliente. Sim.